o que a gente percebe é o sistema não gostou do nome de Alfredo Gaspar. Logo depois do anúncio, já começaram os ataques, já começaram as difamações, já começaram as notícias tentando, né, descredibilizar. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Claro, com a informação da escolha do vice do Flávio Bolsonaro. Desde, sei lá, pelo menos umas 3 semanas, nós estamos discutindo aqui isso de maneira excessiva, aliás, porque era uma dúvida, era um suspense que pairava no mundo político, quem seria o vice ou a vice de Flávio Bolsonaro. Então começou aquela questão de que tinha que ser uma vice-mulher, é necessário que seja uma mulher, todo mundo fazendo aquela discussão sobre os nomes das mulheres que poderiam ocupar esse cargo na chapa do PL. E aí, ontem foi informado, ontem à noite, que haveria hoje, às 11 da manhã, uma entrevista coletiva em que o Flávio iria anunciar lá em Brasília quem seria o vice ou a vice a disputar a eleição com ele em outubro. E aí, hoje, nós acompanhamos, inclusive, com a Débora Sena, ao vivo, direto de Brasília, as informações e, claro, tudo que foi chegando ali, inclusive antes desse evento, que começou às 11 da manhã, mas muito antes já tinha especulação. Falava-se em diversos nomes, nós repercutimos alguns deles aqui na programação, e o nome foi uma surpresa. Alfredo Gaspar acabou sendo escolhido para compor chapa com Flávio Bolsonaro, chapa pura do PL, para a disputa da eleição em outubro. Nós temos um trecho do vídeo em que o Flávio Bolsonaro anuncia o Alfredo Gaspar como candidato a vice-presidente. Vamos conferir. E a pessoa que vai estar com a gente aqui nessa caminhada é uma pessoa que eu aprendi a admirar, todos vocês aqui aprenderam a admirar, pela coragem, pela honestidade, pela sua história em frente à segurança pública, alguém que já foi promotor de justiça, chefe de Ministério Público do seu estado, alguém que enfrentou e defendeu os nossos aposentados na CPMI do INSS, alguém que pediu a prisão do Lulinha porque tinha culpa no cartório, e alguém que representa o Nordeste de fato, que a gente vai levar prosperidade para o Nordeste, a gente vai levar saúde para o Nordeste, vai levar infraestrutura para o Nordeste, vai ser o maior programa de dignidade que o Nordeste já viu, com essa pessoa ao meu lado, e a pessoa que tem que ser o meu vice, é aquele vice que não volta para a cena do crime e dá a mão para o criminoso. Então eu tenho muita honra de aqui Alfredo Gaspar, do Partido Tá aí, portanto, o momento do anúncio de Alfredo Gaspar como vice de Flávio Bolsonaro. Chamou atenção, ele não estava no palanque, né, no palco ali montado para essa coletiva, no momento em que ele foi anunciado, criou-se um certo suspense, porque você tinha ali a Tereza Cristina, tinha a Daniela, tinha a Damares, tinha a Bia Kicis, e aí ficou uma dúvida, né? Quem será? Então começou o evento, o Flávio foi trazendo ali as primeiras informações, foi falando sobre a questão da sua candidatura e inclusive falando sobre essa questão de vice, né? Que tentou ali a conversa com outros partidos, com outras lideranças e que havia encontrado um nome dentro do PL para essa disputa e anunciou o Alfredo Gaspar. Ele também, o Alfredo Gaspar, falou, nós temos um trecho do pronunciamento dele, da fala dele, após ser anunciado como candidato a vice de Flávio Bolsonaro. Vamos conferir. Presidente Flávio, primeiro me permita agradecer a Deus essa grande honra. Ele me trouxe até aqui. Vossa Excelência escolheu uma pessoa simples, nordestina, mas com uma história de vida de muito trabalho e honrado. Estou aqui de cabeça erguida para dizer que ao seu lado marcharei para a gente transformar esse Brasil num local justo e decente. Tá aí, portanto, um trecho da fala do Alfredo Gaspar. Me permita, presidente, dizer que eu sinto uma falta grande hoje de duas pessoas. Do meu pai, que está no céu,
e do seu pai que está em cativeiro. Agora sim, perfeito. A fala do Alfredo Gaspar completa, ele cita, né, a questão do pai dele, que já faleceu, e cita o Jair Bolsonaro, pai do Flávio, que está em prisão domiciliar. Eu começo contigo, Max Cardoso. Essa é uma escolha que surpreendeu muitos, né? Era um nome que não estava nesse radar, nesse rol de possíveis, prováveis candidatos a vice, que nós falávamos aqui a exaustão nas últimas semanas. Pois é, Wellington, realmente foi um nome que parece que foi guardado a 7 chaves, né? Foi guardado ali até o momento dessa convenção, até o momento, diria, do anúncio, né? Isso também já é uma proeza. O Flávio Bolsonaro e a campanha do Flávio Bolsonaro, aqueles que estavam ali próximos a ele, conseguirem guardar o nome de Alfredo Gaspar de maneira que não vazou na imprensa, sabe? Nem aquele 10 minutinhos, 5 minutinhos antes do anúncio, nem esse vazamento aconteceu. Então isso aí mostra uma grande união aí da equipe do Flávio, aqueles que estavam ali próximos a ele, pessoas que realmente provaram sua lealdade, a sua confiança. Agora, sobre a questão do Alfredo Gaspar, Wellington, eu vejo o seguinte, eu tenho um critério. Qual que é a resposta do sistema? Qual que é a resposta da esquerda? Qual que é a resposta da velha mídia? Para mim, esse é o grande medidor. Se a velha mídia começasse a falar bem do Alfredo Gaspar, eu ficaria desconfiado, né? Então, o medidor, o critério que eu uso está indicando aí um excelente nome escolhido pelo Flávio Bolsonaro, porque já começou aí uma série de ataques, inclusive ataques muito baixos contra o Alfredo Gaspar, notícias aí que já foram praticamente desmentidas, mas que seguem sendo publicadas. Parece que estão noticiando que haveria um processo contra ele que deve avançar no STF, sob relatoria do Gilmar, enfim. O que a gente percebe o sistema não gostou do nome de Alfredo Gaspar. Logo depois do anúncio, já começaram os ataques, já começaram as difamações, já começaram as notícias tentando, né, descredibilizar um verdadeiro assassinato de reputação contra o Alfredo Gaspar. Eu confesso que eu não conhecia tanto, eu conheci ali na CPMI do INSS, ele fez um trabalho brilhante, ele fez um trabalho corajoso até como relator da CPMI do INSS, ele inclusive pediu ali, né, um processo contra o Lulinha na relatoria da CPMI, né, ele pede aí até prisão preventiva do Lulinha na CPMI. Então, é alguém aí que provou bastante o seu valor para o povo brasileiro esse ano. Eu peguei aqui um pouquinho do currículo dele, né? Ele é advogado em Alagoas, ele foi professor universitário, promotor de justiça por 24 anos ali em Alagoas, no Ministério Público de Alagoas. Ele também foi presidente do Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas por 2 gestões. Então, aí alguém que quer realmente, não tem medo de combater o crime organizado. Para mim, foi muito, muito satisfatório saber esse lado dele. Secretário de Estado da Segurança Pública de Alagoas, também aí por 2 vezes. Tá? Além disso, foi Procurador-Geral de Justiça de Alagoas de 2017 a 2020 e deputado federal desde 2023. Ele entrou pelo União Brasil e esse ano ele tinha mudado aí para o PL. Então, é alguém que tem, de fato, uma história de combate ao crime organizado, e recentemente a gente percebe que ele não vai, né, dar espaço para PT, para a esquerda, para o Lula. Então, acho que tudo está indicando, Wellington, até aqui, e por isso eu estou bem feliz com a escolha, de que ele era o vice sob medida para o Flávio Bolsonaro, Wellington. Eduardo Salles, essa escolha, como o Max disse, era uma pessoa, um nome que ainda não estava no radar, a gente não tinha um certo conhecimento sobre o Alfredo Gaspar, a não ser pela sua atuação na CPMI do INSS. Agora, um nome excelente, alguém que tem, que traz consigo uma bagagem importante, principalmente no que diz respeito à segurança pública, né?
Certamente, Wellington. Inclusive é uma pessoa que você tem a convicção de que ele tem conhecimento técnico, né? Então é uma pessoa que tem ênfase no combate ao crime organizado e certamente com uma atuação voltada ao direito penal, né? A lei de execução penal e além dos meandros da Constituição Federal, obviamente, né? Então é óbvio que dá uma segurança, é uma pessoa que vai dar um respaldo para o Flávio Bolsonaro, é uma pessoa que tem essa predisposição pela sua vivência, pela sua experiência e sua carreira no combate ao crime organizado. Eu também fiquei surpreso, eu não o conhecia, né, tendo ele este currículo, essas características, advogado, promotor de justiça, professor universitário, né? Então ele tem um domínio técnico da área do direito, ao mesmo tempo que ele também, eu vi uma declaração dele na CPMI do INSS, em que ele afirma que se atentou aos documentos, né? Então ele foi muito técnico, a ponto da imprensa não atacar ou jogar qualquer casca de banana no relatório dele. Isso aí ficou por conta do governo querer blindar o próprio governo e aí, né, indeferir o relatório qual ele apresentou, a qual ele concluiu. Então temos esse ponto. Eu fiquei surpreso, sim, óbvio, né? Fiquei até com medo ali, né, quando estava a Tereza Cristina ao lado dele, ao lado do Flávio Bolsonaro, naquela ocasião, mas ainda bem que teve essa escolha, né? Inclusive uma pessoa do norte, né, vinculado ali, o norte-nordeste, que poderia muito bem, nordestino ele, que poderia muito bem auxiliar neste ponto, tendo em vista que ele tem essa coragem de combate ao crime organizado, algo que acabou fugindo do controle. Para a gente ser mais político, a gente sabe qual que é a política do PT no Nordeste, tomando conta ali da região Nordeste, não vamos dizer tomando conta, mas fortalecendo as facções criminosas na região Nordeste, né? Então, a gente fica animado nesse ponto, ao mesmo tempo que começou o assassinato de reputação. Vamos ver, né? Porque eu vi que ele teve aquela situação que ele fez exame de DNA para provar a inocência dele, e aí, ao mesmo tempo, ele ofereceu uma queixa-crime contra os congressistas. Eu não quero atropelar a pauta, eu não vou dar o nome agora, pode ser que tenha a pauta seguinte, mas ele ofereceu queixa-crime contra os parlamentares que fizeram esse tipo de denúncia. Aquele mesmo pessoalzinho também acabou fazendo a apreensão do passaporte do Bolsonaro, se sabe quem é. Então, esse é o primeiro diagnóstico, vamos dizer assim, na primeira tarde, não deu nem 24 horas, do vice-presidente da chapa do Flávio Bolsonaro, Wellington. Zizi Martins, eu queria ouvir sua opinião também sobre essa escolha. O Alfredo Gaspar é alguém que, como nós estamos dizendo aqui, por parte do eleitorado talvez não muito conhecido, mas que ganhou uma projeção importante em momentos como o da CPI do INSS, em que pediu a prisão do Lulinha, né? Pois é, né? Ele tem um currículo realmente denotativo de um trabalho bastante consistente na área de segurança pública. A gente sabe que Alfredo Gaspar, para além de ter sido um promotor de carreira, dedicado ao combate ao crime organizado, chefe de grupos de combate, mas também secretário de Segurança Pública da Alagoas, né? Teve lá em Alagoas uma redução considerável de homicídios na época que ele era secretário de Segurança Pública. Mas ele era secretário de Segurança Pública de Renan Filho. Isso é bem interessante, essa história, porque ele era afiliado antes ao MDB e ele rompeu com o clã, né, os Renans, os Calheiros, quando eles resolveram realmente ir para cima de Lula, para ficar junto com Lula. Ele rompeu porque ele é anti-Lula, desde 22. E aí ele foi para a União Brasil e fez essa carreira dele, de deputado, etc. E tudo. E o que a gente sabe é realmente que ele ganhou destaque como relator da CPMI do INSS e fez um relatório primoroso de mais de 4.000 folhas. Esse relatório que bem provavelmente o ministro André Mendonça está usando agora já como base para o processo iniciado, para o inquérito iniciado. Mas assim, o que a gente vem dizendo sobre a escolha de vice? A gente vem dizendo que os requisitos para a escolha de vice, que Flávio deixou bem claros ao longo, né, dessas tentativas e erros que foram feitas nesse processo. O primeiro é confiança, né? Não há dúvida que o vice tem que ser alguém absolutamente confiável, né? A outra coisa que é realmente importante é o alinhamento ideológico, o alinhamento de filosofia política.
Isso também Flávio deixou bem claro quando ele falava de Daniela, quando ele falou e fez um vídeo sobre Bia, né, quando ele falou a própria Tereza Cristina, etc. A outra coisa que ficava claro assim, é que ele queria um perfil técnico. Pode reparar que todas as pessoas que ele indicou como prováveis vice, porque assim, teve o que as pessoas indicaram, mas que ele indicou, todos eles tinham um perfil técnico, todos eles têm um tipo de contribuição para o setor público que é bastante importante, né? Então, as três que ele ficou mais e falando mais, que foram Tereza Cristina, foi Bia e foi Daniela Marques, todas as três têm. E a outra coisa que ele gostava de mostrar é que ele queria também chegar no nicho eleitoral. Então, o nicho eleitoral feminino, identitário, ele falou bastante disso, né? E aí, muita gente falava que podia ser Priscila, porque Priscila é do Nordeste, é mulher. Então, mostra aí algum tipo de preferência de nicho para somar com isso tudo. E a última coisa que ele queria é que fosse de outro partido. Então, ele tentou até o último minuto. O Centrão se recolheu naquela cara de Centrão e naquele objetivo de Centrão, que é realmente negociar. É isso que eles querem, vender caro o apoio no segundo turno, e ninguém no primeiro turno disse sim, nem a Lula, nem a Flávio. Fica bem claro que Lula já parte com os partidos que são dele mesmo, da base dele, e que, na verdade, é tudo uma coisa só muda a sigla. E aí Flávio parte também por o sangue, sem o Centrão, porque o Centrão realmente resolveu esperar para o segundo turno. Mas o que é Alfredo Gaspar nessa equação? Ele é isso tudo que eu falei, menos de outro partido. Ele é uma pessoa alinhada, é uma pessoa de confiança, é uma pessoa técnica, é uma pessoa de um nicho que é importante, ele é nordestino. Eu acho isso aí é uma coisa que diz simbolicamente, não diz em termos de aumento de voto, mas diz simbolicamente. E, para além disso, ele resolve duas questões muito importantes, né? Ele soma com Flávio, ele é Flávio duas vezes na questão da segurança pública, que é o maior problema que o brasileiro está vivendo, e está estampado como a maior preocupação do eleitor nessa eleição. Então, são dois de segurança pública, Flávio e Alfredo Gaspar, e, para além disso, ele também sinaliza uma pauta que, para nós da direita, é muito cara, que foi muito forte, tanto em 2018 quanto em 2022, que é a pauta da anticorrupção. Então, está aprovado e bem escolhido, Wellington. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado, e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.